Olá, eu sou o Rafael, um dos pastores da Igreja Batista Capital, aqui de Engenheiro Coelho. Estamos aqui para mais um vídeo dos Estudos Bíblicos Capital. Estamos estudando a carta aos Efésios. Este é o nosso quinto vídeo. Estamos terminando com o vídeo de hoje, o segundo capítulo desta carta. Lembrando que a carta aos Efésios tem 6 capítulos, sendo os 3 primeiros capítulos trabalhando a nossa identidade em Cristo. É uma carta destinada à Igreja de Jesus Cristo, fundada pelo apóstolo Paulo, uma carta que é muito relevante para os nossos dias atuais, onde há tanta confusão sobre o que é igreja, principalmente nesse momento em que estamos passando, no meio da pandemia, onde os cultos estão cancelados, onde as reuniões e aglomerações não são permitidas pelo governo, por conta da preocupação com a nossa saúde. Então, há muita confusão do que é igreja. E hoje, particularmente, vamos ver um texto que define muito bem o que é igreja. Você está pronto? Vamos lá? Nós vamos estudar e examinar a porção do segundo capítulo, dos versículos 11 até o versículo 22. Não se esqueça de ler esse texto depois com mais calma, depois que você assistir o vídeo, ou agora mesmo, se você quiser, você pode pausar o seu vídeo aí, ir lá e ler esse trecho. Nós não vamos ler o trecho inteiro, mas vou dar uma breve explicação a respeito desse texto. Nos 2 primeiros versículos dessa porção, nós lemos assim: Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo, saindo daquela porção que examinamos no vídeo anterior, onde ele detalha o Evangelho de Cristo, a nossa salvação, que é pela graça, pelos méritos de Cristo. Ele agora passa a nos posicionar em relação ao povo de Israel e de uma maneira espiritual diante de Deus. Paulo aqui trabalha com esse termo gentio. O que é o gentio? O gentio era todo aquele que não era judeu, né, que estava dentro dos domínios do Império Romano e que não era judeu de nascimento. Ele era considerado um gentio. O gentio era incircunciso, ou seja, não havia passado pela circuncisão, que era a aliança feita com Abraão para todo descendente de Abraão, que é quem forma o povo judeu. Lembrando então que Deus, naquela época, na época de Cristo, tinha o judeu como seu povo particular. Né? E no Antigo Testamento todo nós vamos examinar isso, que Deus comprou aquele povo, né? Adotou aquele povo para ser o seu povo particular, propriedade particular, para fazer as boas obras aqui na terra. Eram os embaixadores de Deus aqui na terra, era o povo judeu. E o gentio, então, ele era desprezado, menosprezado, ele não era aceito na comunidade de Israel e, portanto, não era aceito na família de Deus. E por isso aqui no versículo 12, ele diz que nós, os gentios, pelo menos eu sou gentio, éramos como estrangeiros, éramos de um outro povo, de um povo não aceito. Mas no versículo 13, vai dizer que agora em Cristo Jesus, nós que estávamos longe, agora podemos fazer parte do povo de Deus. E aqui cabe uma breve explicação a respeito de quantos povos existem diante de Deus. Né? Nessa época havia então essa separação, né, entre o judeu e o gentio. Hoje ainda existe o povo judeu, os descendentes de Abraão, boa parte deles mora lá no estado de Israel, no país, né? Fundado há cerca de 70 anos atrás, a nação de Israel, mas existem os judeus espalhados pelo mundo inteiro que ainda formam este povo. Mas, a partir do momento em que Jesus Cristo, o Deus encarnado, habitou aqui na terra e morreu por nós, ele fez com que aqueles que crescem nele pudessem agora fazer parte da família de Deus.
E agora o Novo Testamento então vai nos ensinar, não apenas nesse texto, mas em muitos outros textos, nos evangelhos e nas cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, que o povo, de Paulo a Tito, por exemplo, tem um trecho belíssimo que fala sobre isso, que o povo de Deus agora é formado pelos crentes em Jesus Cristo. Ou seja, aqui Paulo está dizendo, vocês que foram salvos pela graça, mesmo aqueles que ainda não faziam parte do povo judeu, agora estão unidos ao povo judeu. Unidos em que sentido? Agora fazem parte do povo escolhido de Deus. Lembrando que nem todo judeu hoje faz parte do povo de Deus. E Paulo vai trabalhar isso lá em Romanos, porque o povo de Deus é formado pelos crentes em Jesus Cristo. Mas o que Paulo quer dizer aqui nesse trecho é que agora, diante de Deus, a partir da perspectiva de Deus, há dois povos, os crentes em Jesus Cristo e os ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que desprezam a Deus, que não levam em conta a Deus nas suas vidas e que querem seguir os seus próprios caminhos. E a porção do povo de Deus agora são os crentes em Jesus Cristo, que entenderam o sacrifício de Cristo por nós e que entregaram suas vidas a Jesus Cristo e agora passam a fazer parte da família de Deus. Nos nossos tempos de hoje, no mundo de hoje, nesses últimos anos, nessa sociedade pós-moderna que nós vivemos, há um entendimento a respeito de tolerância, de ecumenismo, e o mundo diz que nós não podemos fazer barreiras entre as pessoas, que nós não podemos separar as pessoas, separar os povos, que todos nós devemos estar unidos, né? Independentemente de crença, religião, raça, cor ou país que tenha nascido. Mas diante de Deus, diante de uma realidade espiritual, nós precisamos ter isso muito bem claro nas nossas mentes. Há dois povos, o povo de Deus, aqueles que creem em Jesus Cristo, sendo judeus ou gentios, e é isso que esse texto está dizendo, e nós temos o povo ímpio, que são aqueles que vivem no mundo sem Deus, que estão alienados de Deus, como nós éramos antes, mas que continuam ainda a caminhos de passos largos para o inferno, porque desprezam totalmente a Deus e não querem fazer parte da família de Deus. Do ponto de vista espiritual, da perspectiva de Deus, temos esses dois povos. Então você que está escutando esse vídeo, eu quero fazer uma pergunta. De que povo você pertence? Você está unido a Deus na família dele? Ou você está longe dele? Essa é uma boa pergunta para a gente fazer. E os seus parentes, os seus amigos, as pessoas que se relacionam com você? Faça um breve julgamento das pessoas no sentido de onde está a fé das pessoas? Será que elas também fazem parte da família de Deus por meio de Jesus Cristo ou elas estão afastadas de Deus? Isso não quer dizer que nós não podemos nos relacionar com essas pessoas, mas nós devemos ter um foco com essas pessoas. Esse não é o alvo desse texto, mas esse texto nos ajuda a entender a separação do ponto de vista espiritual em que o mundo é dividido diante de Deus. Os que creem em Jesus Cristo e os que não creem em Jesus Cristo. Mas o que eu queria chamar mais atenção, e nós já vamos passar para essa porção, são os versículos 19 a 22. Porque nesses versículos há talvez uma das melhores descrições do que é a igreja. E lembra lá no primeiro vídeo, eu falei a respeito disso, que essa é uma carta que fala muito sobre a igreja, e esses versículos falam muito sobre a igreja. Há uma definição talvez muito boa a respeito do que é igreja. E nós podemos examinar um pouco melhor esse trecho agora, nesses minutos finais do vídeo. O que nós precisamos entender então é que todos aqueles que creram em Jesus, que foram resgatados, redimidos e que receberam o Espírito Santo, agora passam a habitar um único lugar diante de Deus. Essas pessoas agora se reúnem, não necessariamente num lugar físico, mas elas estão reunidas como único povo, que nós podemos chamar de igreja. E nós vamos ler a partir do versículo 19. Portanto, veja que essa é uma conclusão das ideias anteriores, na questão de separação e agora de união dos povos em Jesus Cristo.
Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Nós podemos ver então que agora o povo unido, esse povo crente em Jesus Cristo, está unido num lugar chamado Santuário de Deus. Ele diz: vocês agora são Santuário de Deus. O Santuário de Deus é o lugar onde se adora a santidade de Deus. Deus é santo e Ele quer habitar com o seu povo santo. E agora os crentes remidos pelo sangue de Cristo podem se unir e formar este santuário vivo de adoração a Deus. Todo santuário, como qualquer casa, qualquer prédio, qualquer edifício, qualquer muro, qualquer construção, precisa de algo muito importante, que é denominado aqui como pedra angular, ou em algumas traduções como pedra de esquina. O que é a pedra angular ou a pedra de esquina? Normalmente é o primeiro tijolo colocado na construção. Isso serve para assentamento de pisos, por exemplo. Quando você pega uma sala e vai assentar o piso na sala, você tem que esquadrejar a sala, alinhar o ângulo de 90 graus, onde você vai querer que esteja esse ângulo de 90 graus, e a partir da primeira peça que você coloca, as demais serão construídas. Se a primeira peça estiver torta, toda a sala ficará torta. Isso acontece com o muro. Se o primeiro tijolo estiver desnivelado, o muro todo vai virar uma tragédia, vai ficar desnivelado e vai cair provavelmente, vai perder a simetria. A pedra angular é a pedra mais importante de uma construção. E Deus está dizendo através de Paulo e do Espírito Santo em que Jesus Cristo é a pedra angular do santuário de Deus. Jesus veio aqui, morreu e derramou seu sangue para se tornar a parte principal daquilo que nós vamos chamar de igreja. Todo o resto é construído a partir disso. E a primeira coisa que é construída a partir dessa pedra angular, que é Jesus Cristo, a própria pessoa de Jesus Cristo, aquele que é a origem, que é o centro e que tem tudo ao redor, são os ensinamentos dos profetas e apóstolos, que viram, que viveram com Cristo, que revelaram a palavra para nós, e esses são os fundamentos, é o alicerce que continua a construção a partir da pedra angular. Ou seja, temos então Jesus Cristo como firme fundamento da igreja, nós temos o ensino dos profetas e dos apóstolos que estão aqui na Bíblia. Esse é o ensino, é isso que não deixa com que a igreja desmorone como um muro mal alinhado. E a partir disso, nós temos então o povo santo que se reúne neste lugar, tendo Jesus como pedra angular e tendo os profetas e apóstolos como seus fundamentos. Dentro deste corpo agora, dentro deste santuário, nós temos a habitação do Espírito Santo, que vem habitar no meio de todo aquele que crê, no coração de todo aquele que crê. E quando o povo santo de Deus se reúne, o Espírito Santo está ali, enchendo este santuário, enchendo esta casa espiritual. Para quê? Para que haja edificação de todos aqueles que se reúnem no meio do povo de Deus. E edificação nada mais é do que o crescimento. Ou seja, a ideia de Paulo aqui é que este santuário ele continue crescendo e se desenvolvendo por meio do Espírito Santo que habita nos nossos corações. Essa é a definição que Paulo então nos dá a respeito do que é igreja. Nós não estamos agora mais longe desse santuário, mas agora por meio de Jesus Cristo nós fazemos parte deste santuário. E isso deve ter implicações muito importantes na nossa vida, né? Como você atua na igreja onde você participa, né? Você entende que você precisa estar alicerçado em Cristo e no ensinamento dos profetas e dos apóstolos, ou seja, da palavra de Deus? Você entende que o Espírito Santo vem para edificar toda a casa e não apenas a sua vida? Como você tem participado da igreja da qual você faz parte? Essa talvez seja uma boa questão para nós pensarmos
depois deste vídeo, tá bom? Nós continuamos no próximo vídeo, que Deus abençoe você, até lá, fique com Deus, continue em oração pela sua igreja.